A preguiça é uma das forças mais sedutoras da mente humana. Ela sussurra, ela promete conforto, ela sugere que amanhã será melhor, que você só precisa descansar um pouco mais. É uma força tão comum que a maioria das pessoas não percebe o estrago que ela causa. Só que existe uma verdade simples, direta e inegociável. Quem negocia com a própria preguiça perde a própria vida. A preguiça é um inimigo silencioso. Não faz barulho, não bate na porta, ela se infiltra. Primeiro, você acorda 5 minutos mais tarde. Depois, empurra uma tarefa para depois. Em seguida, deixa um sonho para quando estiver mais preparado. Até que percebe que passou anos aceitando migalhas de si mesmo. E pior, acreditando que isso é normal. Mas não é. Nunca foi. Se você quer construir algo grande, precisa entender que a preguiça não é apenas falta de energia. Ela é falta de controle, falta de domínio próprio, falta de comprometimento com aquilo que você diz que quer. E nenhum grande nome da história negociou com isso. Olhe para figuras como Napoleão Bonaparte. Ele atravessava continentes com seu exército, enquanto a maioria das pessoas da época não atravessava o próprio bairro. Napoleão dormia pouco, trabalhava muito e fazia o que precisava ser feito. Não porque era fácil, mas porque a grandeza exige mais do que descanso, exige decisão, exige urgência, exige ação. Ou pense em Leonardo da Vinci. Ele não esperava inspiração. Ele criava, estudava, testava, corrigia. O trabalho dele ultrapassou séculos porque ele simplesmente não cedia às próprias limitações. Ele sabia que o talento sem disciplina vira poeira. E nada disso mudou. A vida continua premiando quem age. A vida continua punindo quem adia. A preguiça te convence de que você está cansado demais. Mas o cansaço real não vem da ação. Vem da estagnação. Vem da sensação de que você poderia estar vivendo muito mais, mas não está. Vem da frustração acumulada por não honrar o que você sabe que é capaz. E é por isso que você precisa fazer uma escolha simples, mas definitiva. Não negocie com a sua preguiça. A negociação começa pequena. Só hoje eu não vou. Só essa semana eu desacelero. Só esse projeto eu deixo para depois. E quando você percebe, a vida inteira está no noticiário das desculpas. Você se torna alguém que se explica demais, produz pouco e se frustra sempre. O filósofo Epicteto dizia que a liberdade é o domínio da própria mente. Um homem que cede à preguiça não é livre, é escravo dos próprios impulsos, escravo do próprio corpo, escravo da própria zona de conforto. E essa escravidão é suave, mas destrutiva. Ela não dói no começo. Na verdade, até alivia, mas com o tempo vira peso, vira arrependimento, vira sensação de vida desperdiçada. Se você quer romper esse ciclo, precisa atacar a preguiça de frente. Precisa cortar o mal pela raiz. Precisa assumir que ela não vai desaparecer sozinha. Ela precisa ser vencida, dominada, controlada. E como se faz isso? Primeiro, com clareza. Quem sabe o que quer não negocia com desculpas. Se você não tem um objetivo definido, qualquer sensação ruim vira um motivo para parar. Agora, quem tem foco sabe para onde está indo. E por isso, sabe o que precisa fazer. Grandes nomes da história tinham objetivos tão claros que o cansaço não era um argumento. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. 1000 falhas, 1000 tentativas, 1000 oportunidades de dizer hoje não. Mas ele não negociava, porque gente que quer mudar o mundo não espera estar motivada. Ela age porque é necessário. Segundo, você precisa de disciplina emocional. Preguiça não é uma força física, é emocional, é mental, é uma sabotagem interna travestida de conforto. Quando você entende isso, começa a tratar a preguiça como um invasor, não como uma parte legítima de você. Marcos Aurelius, imperador romano
e um dos maiores líderes estoicos, escrevia para si mesmo: pare de fugir dos seus deveres, você não nasceu para o conforto. Ele comandava um império inteiro, enfrentava guerras e ainda assim entendia que o maior inimigo era interno. Terceiro, você precisa de rituais de ação. A mente humana responde a gatilhos. Se você acorda e já pega o celular, você treina sua mente para dispersão. Se acorda e já arruma a cama, você treina a mente para a ação. Pequenos hábitos são armas contra a preguiça. Não subestime isso. Quarto, você precisa tirar o peso emocional da ação. As pessoas acham que precisam querer para fazer, mas isso é mentira. Ação gera vontade, não o contrário. A motivação vem depois do movimento. Sempre. É como acender uma fogueira. A chama não aparece sozinha. Você esfrega as pedras, cria a faísca, alimenta o fogo. A motivação funciona da mesma forma. Ela nasce depois do atrito, depois do esforço, depois do primeiro passo. Quinto, você precisa entender o valor do desconforto. O desconforto é o território onde você cresce, onde você se fortalece, onde cria resistência mental. A preguiça, ao contrário, é o território onde você atrofia, onde se enfraquece, onde se perde. Olhe para Nelson Mandela. Décadas preso, condições mínimas, zero conforto. E ainda assim, ele saiu dali mais forte, mais consciente e mais determinado do que entrou. Ele transformou o desconforto em combustível. E isso é algo que você também precisa aprender. Sexto, você precisa encarar a verdade. Você não está lutando contra a preguiça, você está lutando contra a versão fraca de si mesmo. Essa versão que adora atalhos, que ama moleza, que foge da responsabilidade, que faz tudo pela metade. Essa versão existe dentro de todos nós, mas os grandes da história não permitem que ela governe. Eles a colocam no lugar dela, eles a disciplinam, eles a diminuem até que ela não tenha mais voz. E sétimo, você precisa criar recompensas reais para o comportamento certo. O cérebro responde a estímulos. Quando você cumpre o que promete a si mesmo, celebre, não com exageros, mas com reconhecimento, com orgulho, com consciência de que você está construindo uma versão mais forte de si mesmo. A preguiça tenta te convencer de que vencer é cansativo demais. Mas o verdadeiro cansaço vem de viver aquém do seu potencial. De olhar para si mesmo e saber que poderia ser mais, mas escolhe ser menos. E existe um ponto importante que quase ninguém comenta. A preguiça é também um hábito. Você se acostumou a ceder, a parar cedo demais, a começar e não terminar, a buscar o caminho mais fácil. Mas hábitos podem ser quebrados e novos hábitos podem ser criados. E você não precisa de força sobrenatural para isso. Precisa de decisão, de constância, de uma mentalidade que entenda o seguinte: a vida não muda quando você quer. A vida muda quando você age apesar do que sente. Você acha que atletas olímpicos acordam todos os dias motivados? Acha que escritores, cientistas, empreendedores ou líderes históricos acordavam felizes para enfrentar o trabalho duro? Claro que não. Eles agiam porque a grandeza exige comprometimento, exige renúncia, exige responsabilidade, exige confronto direto com a própria preguiça. E por que isso importa? Porque você tem sonhos que não podem esperar. Tem metas que exigem movimento, tem capacidade que precisa ser colocada para fora e tem uma vida inteira que depende unicamente das suas escolhas diárias. Você não precisa vencer o mundo, precisa vencer o seu próprio comodismo, precisa vencer essa voz interna que tenta te sabotar, precisa vencer esses impulsos que te afastam de quem você quer ser. A preguiça é um convite ao fracasso. A disciplina é um convite à liberdade, e liberdade é isso: fazer o que precisa ser feito, ir onde você sabe que deve ir, cumprir o que você prometeu a si mesmo, não porque é fácil, mas porque é o preço de uma vida forte.
No final, tudo se resume a uma frase simples: não negocie com a sua preguiça. Ela sempre vai querer te convencer. Ela sempre vai oferecer conforto. Ela sempre vai tentar adiar a sua evolução. Mas você não é obrigado a ouvi-la. Você pode dizer não, pode agir, pode decidir construir a vida que diz que quer. Pode ser alguém que honra a própria palavra, alguém que cresce, alguém que cria impacto, alguém que vive com força. A preguiça quer te manter pequeno, mas você nasceu para ser grande. Então, escolha a grandeza, escolha a disciplina, escolha a ação e, acima de tudo, não negocie com a sua preguiça. Assuma o controle. Comece hoje.